Olá, muito boa noite. Está no ar Papo Reto com a jornalista Roberta Dietrich. E a gente quer começar o programa de hoje falando sobre segurança, até porque o nosso convidado é sobre esse tema. Mas antes de apresentá-lo, eu queria conversar com você, cidadão, sobre a sua parcela de responsabilidade nesse tema e em vários outros da vida em que a gente costuma terceirizar as responsabilidades. Isso vale para um relacionamento a dois, quando o teu casamento fraqueja e você diz, mas ele não me dava atenção, mas ele não fazia isso ou ela não fazia aquilo. Isso funciona também quando você perde o emprego. Poxa, o meu chefe é um monstro, ele não reconhecia a minha dedicação, e a gente não costuma olhar para si. A segurança, ela é pública, mas ela também é individual e nós temos corresponsabilidades. Não adianta depois só culpar a polícia ou até o Estado pela nossa inoperância como cidadãos. É sobre isso que a gente vai falar hoje também, para trazer uma reflexão. E para conversar exatamente sobre esse tema, o nosso convidado é o comandante do 12º BPM, do Batalhão de Polícia Militar, que atende aqui de Balneário Camboriú até Nova Trento. Nós estamos com Daniel Nunes da Silva, Tenente Coronel. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é uma grande honra para o 12º Batalhão de Polícia Militar compartilhar as informações, nossos planejamentos, tudo que a gente faz no dia a dia. Aquilo que também não é visto pela sociedade, porque envolve muitas estratégias internas. Então a sociedade ela encontra o nosso produto pronto lá na ponta da linha, e agora é importante a gente ter esse contato com toda a sociedade. Muito obrigado pelo convite. Comandante, vamos começar exatamente falando da responsabilidade individual do cidadão e da sociedade, daí de forma mais coletiva, no que se diz respeito à segurança. Ele tem alguma responsabilidade? No artigo 5º da Constituição Federal, ele comenta que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. É o dever do Estado propor isso à sociedade. E nós trabalhamos com Polícia Militar na preservação da ordem pública, que ela é composta por 3 pilares. Dentre eles, a segurança pública, mas ele vai muito além da simples análise de indicadores de violência. A gente avança para os 2 pilares, que é a questão de salubridade pública, e a salubridade era algo tão teórico até nós observarmos as questões relacionadas à Covid-19, em que a Polícia Militar, como competência residual, por trabalhar na preservação da ordem pública, hoje está enlaçada com os diversos órgãos, seja órgãos de saúde, órgãos de prefeitura, no executivo municipal, seja no executivo estadual, com o bombeiro militar e bombeiro comunitário como um todo, e na tranquilidade pública, que é o sentimento de bem-estar. Então esses 3 níveis compõem aquilo que nós gostaríamos de entregar à população, que é a preservação da ordem pública. Eu queria ir um pouco mais adiante, porque quando a gente fala em preservação da ordem pública, a gente precisa trabalhar no 3º princípio importantíssimo, que é o princípio de Robert Peel, que ele trouxe todas as políticas da polícia moderna. E um dos princípios dele, que é o 3º princípio, ele fala o seguinte: cabe às polícias modernas, buscarem o convencimento e a observância da lei pelos cidadãos de maneira voluntária. Então o que nós fazemos hoje na imprensa, com as nossas redes sociais, com nossas campanhas educativas, com o PROERD, com o Conselho Comunitário de Segurança, rede de vizinhos, é exatamente isso. Nos enlaçarmos, apertar a mão do cidadão, nos abraçarmos, porque o dever é de todos. Até porque se a gente for avaliar assim a grosso modo, eu quero crer que existem muito mais cidadãos de bem do que cidadãos de mal, né? Cidadãos corretos, seguidores da lei, do que o contrário. E se a gente tem muito mais olhos da sociedade, né, com ética, com responsabilidade, imagina se a gente realmente se imbuir nesse sentido. Eu ontem ainda conversava com uma amiga minha que mora num bairro de Itajaí, que é Cabeçudas, e que tem uma rede de vizinho bem atuante, e que nasceu exatamente da necessidade, depois de não sei quantos registros de arrombamento e de assaltos e de roubos, num período de 3 meses, eles criaram a rede de vizinhos, e aí ela contando que ela estava um dia à noite, ouviu um barulho no telhado, nítido de que havia alguém, né, e aí mandou no grupo do WhatsApp da rede de vizinhos: olha gente, se alguém tiver condição, isso 11 horas da noite, de olhar de fora se tem realmente alguém no telhado da minha casa. Bom, não deu 2 minutos, já estava um vizinho, já estava o outro, já estavam chamando a polícia e de fato não era ninguém, era um gato. Mas enfim, como a rede faz sentido. E se a gente usasse a mesma energia que a gente usa para fofocar,
né, para postar as bobagens que muitas vezes nós gastamos tempo postando nas redes sociais, para a gente também difundir conceitos de segurança, né, e também fazer denúncias de pessoas que estão em desacordo com a lei, eu acho que a gente conseguiu uma sociedade mais segura, sem dúvida. Em Balneário Camboriú nós temos 42 redes de proteção, as nossas redes de vizinhos. O primeiro objetivo de um comandante, quando ele chega numa cidade, é entender como funciona a criminalidade, quais são as análises criminais e como empregar o efetivo à sua disposição da melhor forma possível. A teoria da administração pública, ela trabalha hoje com recursos limitados, então nós temos que utilizar os nossos meios para fazer mais com menos. Esse é o grande objetivo. E nós identificamos nessas 21 redes de vizinhos na primeira reunião e na segunda, que os problemas eram idênticos. As questões eram idênticas. E eles esperavam muito que a polícia militar desse a resposta que no bairro poderia ser dado. Então a rede de vizinhos ela vai muito além do simples contato com a polícia militar. É isso que exatamente aconteceu com a sua amiga em Itajaí. Ela conseguiu colocar na rede de vizinhos e envolver a sociedade no problema que era de todos. Porque se eu fosse um criminoso, ele poderia pular do telhado dela para outra casa e cometer mais um delito. Então, a grande função da rede é a proteção do seu próprio bairro. É um cuidar do outro e, a partir desse cuidado, acionar a polícia militar. Além das redes de vizinhos que funcionam muito bem em Balneário Camboriú, e ontem nós tivemos um contato com eles, até através de denúncias, né, de comportamentos que a gente são reprováveis, também aqui nós temos os conselhos comunitários de segurança, que fazem um papel fundamental. E após a ocorrência de Criciúma, eles foram no quartel da Polícia Militar perguntar como nós poderíamos agir diferente. Como Balneário Camboriú poderia ser diferente se acontecesse um fato semelhante? E foi uma discussão muito importante, porque ali foi um feedback de como tornar Balneário Camboriú, né, um passo à frente, né, nessas ocorrências que são ocorrências extraordinárias e esperamos que nunca aconteça aqui na nossa região. Nós vamos falar disso ainda nesse programa, sobre a situação de Criciúma e fazer alguns paralelos, mas antes disso eu gostaria até para esclarecer a população, eu fiquei surpresa, 42 redes de vizinho, como é que se forma uma rede de vizinho e se alguém interessado que estiver nos ouvindo desejar fazer isso, como é que procede? Nós temos alguns requisitos básicos e protocolares na corporação militar. O primeiro deles é ter um envolvimento de pelo menos 10 moradores que tenham interesse de se integrarem na rede de vizinhos. A partir daí, eles procuram a polícia militar. Isso vale para um prédio, por exemplo? Pode ser um prédio. Pode ser um prédio, pode ser uma rua pequena, poucos moradores sazonais. Tendo acima de 10, tá. Acima de 10 moradores, a gente consegue já startar uma rede de vizinhos. A partir daí, no primeiro contato com a polícia militar, nós forneceremos para eles as regras das redes de vizinhos. Não é para dar bom dia, boa noite, boa tarde. A rede de vizinhos é exatamente para que a gente possa fazer a segurança coletiva daquele local. 2, a Polícia Militar, com seus cadastros e as suas buscas de informações, verificará todos os telefones, os proprietários dos telefones que serão inseridos na rede de vizinhos, para evitar que um cidadão, utilizando de má índole, seja inserido e tenha informações privilegiadas daquelas pessoas que denunciam, que têm a coragem de denunciar algum crime, algum fato, algum suspeito na sua localidade, e que ele também não tem um contato da Polícia Militar. Então a gente faz uma seleção dos telefones através de um formulário próprio e na consulta dos nossos sistemas de inteligência. Então a partir daí essa rede é formada, nós damos uma palestra aos moradores de como proceder na rede de vizinhos. Via virtual hoje? Hoje a gente pode trabalhar com via virtual ou até a gente consegue ter em sala de aula pelo menos 20 pessoas, mantendo o distanciamento social, com todas as regras de segurança possíveis, conforme as orientações que nós recebemos da Vigilância Sanitária. Com álcool gel, máscara, a gente consegue passar todas as informações à população de como proceder quando a gente integrar uma rede de vizinhos. Então, resumindo, pelo menos 10 pessoas numa comunidade, procurando a Polícia Militar, e a partir daí a gente consegue startar e funciona muito bem. E aí, dentro desse grupo de WhatsApp, porque é via um grupo do WhatsApp, vai ter um policial militar designado para aquela rede de vizinho, é isso? Exatamente. Balneário Camboriú nós temos 2 policiais militares, a soldado Mocelin e a soldado Rita, que fazem um trabalho de integração. Eles têm esse vínculo com a sociedade, né? Então tudo que é postado nas redes de vizinhos, elas fazem um filtro
das informações e repassam ao alto comando ou até as guarnições que estão nas ruas. Cabe sempre informar que uma rede de vizinhos, ela serve também para situações de emergência, mas o canal mais importante, aquele canal que a viatura provavelmente vai chegar mais rápido, é o 190, e também tem um aplicativo PMSC Cidadão, em que todo cidadão pode baixar através do sistema de celular, do smartphone, e a partir dali acionar a Polícia Militar, utilizando até pequenos vídeos, informando, olha, tem uma situação aqui de um crime acontecendo próximo à minha rua. Eu posso bater uma foto e mostrar o que está acontecendo ali. Então, o PMSC Cidadão, a gente tem uma integração um pouco maior. Até para evitar, se eu postar no grupo de WhatsApp e naquele momento específico, os policiais militares estarem em outra missão, em outra operação, em outra atividade, sim, e não conseguir dar resposta em tempo hábil. Agora, o 190 funciona 24 horas por dia, sim, e o PMSC Cidadão da mesma maneira. Então, é complementar. O senhor tem os números de resolutividade das redes de vizinho? Em termos de denúncias efetivas que foram atendidas? Todas as denúncias que chegam das redes de vizinhos, elas são filtradas por essas duas policiais militares e repassadas até a campo. Para se ter dar um pequeno exemplo, ontem nós tivemos uma ocorrência policial militar de envolvimento de uma viatura. Uma viatura passou pelo local, acompanhou uma ocorrência e um cidadão nos acionou através da rede de vizinhos que havia outro fato relacionado àquele atendimento. Uhum. E ele colocou um desdobramento. E a partir dali, a gente já instaurou uma sindicância para apurar os fatos, já chegamos na verdade real e daremos uma resposta em tempo ao cidadão que fez uma denúncia que partiu de uma rede de vizinhos. Bom, aí eu quero entrar falando de denúncias de cidadão, de comportamento. Existe também uma interatividade da sociedade e o senhor entende até que um certo dever da sociedade no sentido de identificar também um mau serviço prestado, porque a segurança não deixa de ser um serviço público, o policial militar é um servidor público e, obviamente, o braço do Estado não consegue alcançar todas as pontas para se garantir que toda pessoa que está na rua é bem intencionada, e isso vale para qualquer profissão, né? Tem bons e maus jornalistas, bons e maus policiais. Isso ajuda também a identificar policiais que precisam de uma formação mais intensa, mais adequada? Então, um dos pilares do meu plano de comando é a valorização do policial militar. No seguinte termo, dar boas condições para o policial, para que ele possa desempenhar as suas funções com mais segurança, né, com maior qualidade e em menor tempo. Então, nesses três pilares básicos, e que ele se sinta no quartel como se fosse a sua segunda casa. Então é a grande função de um comandante, valorizar o seu policial militar. Como nós somos no 12º Batalhão, praticamente 10 municípios abrangidos, e envolvemos 300 policiais militares ao todo. Se se tiver algum desvio de conduta, né, isso é algo incomum, mas acontece, cabe também ao cidadão trazer essa informação ao comando da corporação para que a gente possa orientar, tomar alguma medida se for uma atividade de transgredir normas da corporação, se for um crime que a gente possa apurar e cortar até a própria carne se for necessário. E a Polícia Militar ela jamais será benevolente com ações ilegais, ilegítimas e imorais. Nós temos uma corregedoria muito severa a desvios de conduta. Eu não tenho dúvida, comandante, até porque uma instituição como a Polícia Militar não teria chego até aqui se tivesse permitido muitos. Claro que acontece eventualmente alguma coisa que não agrada a sociedade ou que abala a opinião pública, mas também não dá sempre para jogar para a torcida, né? Eu vou dar uma paradinha, mas antes disso eu vou servir um bolo aqui para o nosso comandante, porque a gente gosta que os nossos convidados sintam-se em casa, e aí a gente dá um bolo, a gente vai conversando, e a ideia é que o senhor conte para mim tudo que o senhor não contaria se não tivesse dado esse bolo para o senhor. É tratá-lo bem para que o senhor sinta-se à vontade para me contar tudo sobre a segurança. A gente vai para um rápido intervalo, vai experimentar o bolo e volta já já.
Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje, recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Tenente Coronel Daniel Nunes da Silva, ele que é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar. E ele que já teve uma experiência aí por muitos anos, mais de 20 anos na Polícia Militar e por muitos anos trabalhando no BOPE e exatamente na questão de negociação em ocorrências com reféns. E aí eu vou trazer à tona a história de Criciúma, que abalou todos nós, né? O caso de Criciúma, numa operação coordenada, super bem planejada, digamos assim, e que acabou mostrando uma forma de operação que aconteceram em outras cidades. A polícia já sabe se foi uma coincidência ou se realmente essas ações coordenadas que aconteceram em Pará, Criciúma, elas têm ligação? O que ficou bem claro para as polícias militares, né, em coordenação com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, que está atenta também a esses fatos, é que essa facção criminosa, que coordenou tanto o assalto de Criciúma como o assalto no Nordeste, ela teve uma perda financeira considerável no último ano com ações da Polícia Federal e da Receita Federal, que começou a seguir o dinheiro da facção criminosa. Então só faz sentido a existência deles pela captação de recursos que eles fazem da atividade ilícita, através inicialmente do tráfico de drogas e agora expandindo um pouco mais para a atividade ilícita de assaltos a bancos. No caso de Criciúma, que é um centro de distribuição e recebimento também de recursos financeiros, eles tinham informações privilegiadas. Tudo leva a crer que naquele cenário eles conseguiram informações de pessoas internas à instituição financeira, do momento do recebimento do dinheiro, da rotatividade, do modus operandi do caixa e como entrar naquele local, né, e como dominar aquele cenário. Houve realmente um investimento alto por parte dessa facção criminosa, boa parte deles não são catarinenses, né, são advindos de outros estados da federação, e cabe agora os órgãos de segurança, né, identificarem o rastro do dinheiro. Não será tão fácil gastar esse dinheiro, né, não será tão fácil conseguir, em espécie, adquirir bens, porque esse dinheiro, todos sabem que as cédulas são numeradas, e agora nós teremos um trabalho muito interessante de inteligência para rastreamento desses valores que são vultuosos, que foram subtraídos da agência bancária. Um trabalho chegou a 80 seguinte, milhões, é isso? A informação que nós temos é algo próximo a isso, não teve nenhuma informação oficial através da agência bancária, que foi a grande prejudicada nesse assalto, junto com a Polícia Militar, que teve nosso soldado esmeraldino covardemente atingido por um disparo, e nós aqui rogamos e trazemos todas as energias positivas para que ele possa se recuperar. Que é a maior perda, né? Que é a maior perda toda na corporação, é a perda de uma vida, né? Que nós temos, um policial militar que é um herói da corporação, e é assim que nós o tratamos como nosso herói, né? Esperamos que ele consiga, em pouco tempo, se recuperar e retornar aos nossos lares. Então, cabe agora os órgãos de investigação buscar, identificar e rastrear esse dinheiro, prendendo todos os envolvidos e aplicando de maneira severa a lei. Comandante, o senhor falava no primeiro bloco que o efeito Criciúma chegou em Balneário Camboriú em poucas horas, tanto que, através da rede de vizinhos, a Polícia Militar foi procurada no sentido de travar uma conversa e até preparar a cidade caso isso acontecesse aqui. E Balneário Camboriú, ela é muito peculiar porque é uma cidade com extrema concentração, né, populacional, e um pequeno território, são 50 quilômetros quadrados. Várias entradas e saídas, uma cidade de muito movimento. O senhor entende que Balneário Camboriú seria um alvo fácil nesse sentido, por essas condições, ou não? Nós temos uma demanda secundária agora desse assalto em Criciúma. O comum das quadrilhas, que tomavam grandes cidades, era no interior de São Paulo. Em Santa Catarina, nós temos vários exemplos de assaltos em pequenos municípios, onde havia apenas uma guarnição de serviço, né, em que os criminosos chegavam com 2 veículos no máximo e conseguiam aplicar um assalto dessa natureza. Em Criciúma, por ser um polo de segurança, nós temos todas as forças muito bem estruturadas lá, foi algo anormal em Santa Catarina. O que nós pregamos hoje como ameaça extraordinária, se acontecer na nossa região, seja Balneário Camboriú ou nos demais municípios? O primeiro fator,
proteção da vida do policial militar. Então isso a gente está realmente desencadeando a eles. Primeiro ponto, se for uma quadrilha tão grande, a gente vai proteger a nossa vida. Vamos lançar equipamentos com visor noturno, e aí é uma aquisição que a gente vai fazer junto com a iniciativa privada de alguns drones. Então, se houver uma ameaça, a gente vai identificar a localização dessa quadrilha, acionando a nossa força extraordinária, que seria o Batalhão de Operações Especiais. A menos de 45 minutos chegaria esse reforço aqui. E dentro do que nós temos à disposição, fazer uma análise. Jamais será orientação aos policiais militares de não combater. E sim, aquele comandante que estiver no cenário da crise, ele vai identificar: eu tenho capacidade humana e logística para que eu possa fazer esse sujeito ser submisso a mim através dos meus equipamentos, da minha força, da minha estratégia, sim ou não. É até importante, desculpe lhe interromper, mas assim, áudios foram transmitidos pela imprensa e também nas redes sociais de uma pessoa de dentro do batalhão, uma mulher, que falava: não, estamos cercados, eles estão atirando, e as pessoas dizem: meu Deus, se a policial está com medo. Não era uma policial, ou era? A pessoa que relata que dentro do batalhão estava todo mundo, porque vocês têm também um atendimento de 190, alguns estagiários, e a gente tem que cuidar com o que fala, por isso que eu trago essa informação. E mesmo que fosse, né, uma policial, realmente era uma situação extraordinária. Foi uma situação desafiadora para todos os policiais militares. Nós jamais imaginávamos que uma cidade tão grande seria tomada por um grupo de aproximadamente 40 criminosos fortemente armados. Então, realmente, essa policial militar que trabalhava internamente ao quartel, dando informações aos policiais militares que estavam no terreno, ela demonstrou que estava passando por uma dificuldade enorme, estava muito preocupada com o desenrolar daquela ocorrência, e todos os policiais realmente estavam também, de como agir diante daquela ameaça que estavam à sua frente. Então, qual foram os procedimentos a serem tomados? Primeiro momento, resguardar a integridade física. Fizeram o primeiro contato, houve uma troca de tiro intensa com o pelotão de patrulhamento tático e com outras forças policiais, né? Não havia, naquele momento, a possibilidade de chamar reforço, porque a cidade estava sitiada. Eles fecharam alguns acessos de maneira coordenada para que forças de pelotão de patrulhamento tático não conseguissem chegar, dando apoio a esses militares que estavam no terreno, e eles fizeram aquilo que estava à disposição deles naquele momento. Comandante, o senhor acredita, o senhor citou aqui que eles tinham informações privilegiadas a respeito da instituição, horário, dia de chegada, de dinheiro, valores, situação. Eles podem ter tido também alguma situação de informação privilegiada do modus operandi da Polícia Militar também? Nós não podemos, de maneira nenhuma, descartar, mas não há nenhum indício em relação a isso. Não há nenhum indicador, né, em relação a isso por enquanto. Até porque os nossos policiais militares foram os mais atingidos, né, tanto que nós tivemos um policial militar que foi alvejado e está em estado grave. O nosso quartel, que é o nosso símbolo maior da cidade, foi atingido por disparos de arma de fogo. Então a corporação também ela se sente atingida, e nós não acreditamos que dentro da corporação tenha havido uma colaboração, né, para esse fato tão lamentável que foi o assalto a Criciúma. As nossas forças já estão trabalhando em dois aspectos muito bem alicerçados. O primeiro deles com a inteligência policial, aliado às forças, às tropas especiais. Então há experiências anteriores de assaltos semelhantes que nossas tropas especiais, BOP, principalmente o grupo Cobra, que são os nossos caveiras da corporação, ficaram dias no terreno, não foram desmobilizados logo em seguida e conseguiram identificar criminosos. Isso já aconteceu em Criciúma, já houve apreensão de armas logo em seguida, descobrimento de alguns locais que eles alugaram. Então o modus operandi já está sendo seguido pelas tropas especiais. Já tem até suspeitos presos. E dois, agora nós estamos trabalhando também com um plano emergencial, que envolva diversas unidades ao mesmo tempo, quando nós tivermos um fato semelhante. Então a Polícia Militar ela sai realmente de uma maneira a se preparar
e planejar ações que a gente consiga nos anteciparmos a esses delitos, que é algo extremamente difícil. A ação em Criciúma também demonstrou que cada vez mais a milícia, né, a bandidagem, ela está cada vez mais organizada e tecnológica, né? E o ruim é que o dinheiro deles não tem fim, né? Porque se falta, eles vão lá, estouram mais um caixa, eles vão lá, traficam mais um pouco, e o dinheiro vem de várias fontes, diferente do dinheiro público, que tem uma fonte específica e tem lá suas responsabilidades. Como é que o senhor vê essa guerra de forças entre a tecnologia, o poder de armamento dos bandidos e das polícias? É interessante essa pergunta, e eu já acabei respondendo algumas demandas disso de outros jornalistas, porque é uma pergunta recorrente e faz todo sentido, né? Os criminosos, eles se organizaram no âmbito brasileiro, porque essa facção ela tem expansões no território nacional e já tem algumas experiências até de assaltos em países vizinhos, no Paraguai, por exemplo. Então eles uniram tudo o que eles podiam fazer naquele cenário, com aluguel de armas, né, que é um fator importante, que eles hoje repassam os armamentos para outros criminosos para o cometimento de delitos. As polícias militares, elas têm grupos especiais para atuar contra essas facções criminosas, mas o policiamento rotineiro, eles não possuem esses armamentos de guerra como foi visto pelos criminosos naquela tomada de assalto. Então, para aquela ocorrência em si, eles estavam realmente muito bem preparados, planejaram essa ação por muito tempo, e cabe uma reflexão, e aí eu gostaria de entrar nesse aspecto, é que esses criminosos que cometeram um delito, no dia anterior, no mês anterior, eles não estavam furtando carteiras lá em São Paulo, no Brás, ou na 25 de março. Eles já têm uma ficha criminal extensa, com cometimento de outros roubos, de tráfico de drogas, talvez homicídios, latrocínios, e o Estado deixou de cumprir o seu papel de cercear a liberdade desses criminosos por muito tempo. Isso aconteceu também, e é um fato muito lamentável, que me entristeceu, levou todos os policiais militares à comoção, que foi a morte, né, do cabo da Polícia Militar no Rio de Janeiro, em que o mesmo criminoso cometeu aquela morte dele de maneira covarde. Ele já tinha um homicídio, tráfico de drogas e algumas passagens por tráfico por roubo também. E aí é outra luta de forças, né? Nós falávamos aqui do poder de armamento de bandidos e tal, que é a luta de força dos poderes. Porque ao longo da minha vida como jornalista, não foram raras as vezes que a gente noticiava a prisão do mesmo bandido pela 18ª vez num período de 2 meses, né? E aí a polícia militar faz papel de boba, com perdão da expressão, comandante, né, de recolher esse cidadão da rua, levar ele até uma delegacia e no dia seguinte o tal bandido passa do lado do policial que o prendeu e diz: "Daí eu, trouxa, eu não te falei que eu saía?" O nosso Código Penal, ele é de 1940. De 1940 para cá, ele teve algumas alterações que o tornaram ainda mais benevolente ao longo dos anos. E a maior benevolência aconteceu no ano passado, com a instituição da audiência de custódia. A audiência de custódia, para o cidadão que está nos acompanhando, ele tornou regra a soltura e a liberação do preso após 24 horas do seu crime. A exceção é quando o crime é de grande comoção social, o emprego de violência, grave ameaça, e seja um homicídio, por exemplo, aí sim esse sujeito ficará preso. Então aquele criminoso que lhe incomoda ali o vizinho, aquele que é sujeito que de maneira reiterada comete crimes, por exemplo, de furto. Qual é o indicador que mais incomoda em Balneário Camboriú? São os furtos. Nós já abordamos criminosos aqui em Balneário com mais de 50 passagens por furtos e continuam nas ruas. Então a regra hoje, de uma situação garantista, de uma legislação extremamente benevolente no Brasil, é a liberação e não o cerceamento da liberdade. E a gente também entende, comandante, o porquê
né, dessas tomadas de decisões. É o Estado sendo benevolente, antes de tudo, com ele mesmo, né, porque também é dever do Estado, e o senhor citou o nosso Código Penal, ele sofreu alterações, ele é benevolente, mas ele serve como parâmetro para democracias no mundo inteiro. O nosso Código Penal, a lei de execuções penais, por exemplo, é uma das melhores do mundo, mas no papel. O fato é que, por exemplo, só para o cidadão comum ter uma ideia, a nossa lei de execuções penais prevê uma cela individual para cada preso. Ou seja, olha há quantos anos o Estado está descumprindo a legislação e nada acontece, o judiciário não executa. E aí, sabendo dessa falta de estrutura, o que eles fazem? Eles criam leis ou eles criam flexibilizações das leis para diminuir o problema que eles não conseguem dar conta, que é aumentar o número de celas, de presídios, mas de outra forma, o senhor fala do encarceramento, mas o problema do Estado e a responsabilidade do Estado e da sociedade começa muito antes, né? O que aconteceu com esse menino, com essa menina, e eu não estou vitimizando aqui de maneira alguma, mas o Estado falhou em todos os níveis, né? No nível familiar, no nível de saúde, no nível de educação, no nível de ofertar esporte, inserção profissional, porque esse cidadão não nasceu bandido, né? Ele não nasceu criminoso, ele tornou-se ao longo da vida por conta das referências ou da falta de. O que a gente tem que avançar nessa discussão é que a população não pode se tornar vítima, né, e se tornar refém de um Estado em que provavelmente deixou de cumprir o seu papel no passado e esses criminosos se tornaram, dessa maneira, buscaram a subsistência através da atividade ilícita. A partir desse momento, em que o sujeito tem consciência do seu ato, ele deve pagar por tal. O Estado não pode, de maneira nenhuma, tornar um sujeito que cometeu um latrocínio, por exemplo, cumprir uma pena de 6 anos no máximo. Condenado, por bom comportamento. Isso aí por bom comportamento, ou ter uma liberdade no Dia dos Pais, ou no Natal, por exemplo. Nós teremos uma liberação agora, na época de Natal, enorme. Então, quantos não voltam, né? Boa parte acaba não retornando. Então, o que deve ficar muito claro é que não é porque as nossas cadeias não são da maneira que deveriam ser, que esse sujeito deve voltar para as ruas para cometer outros delitos. Um sujeito que já cometeu 2, 3 homicídios, ele não deve retornar para as ruas no período mínimo de 30 anos, sem progressão de regimes. A gente tem que analisar muito bem essa progressão de regime, se é válida para a sociedade. A sociedade, ela deve ser muito superior ao indivíduo. E isso deve ficar claro no Brasil. E a gente acaba tendo uma Constituição muito legalista, em que as pessoas buscam todos os direitos que são importantes, liberdades individuais, por exemplo, acho que é fundamental. Mas jamais podem as liberdades individuais sobrepor a coletividade. Então, jamais um sujeito que comete um crime tão grave como aconteceu em Criciúma, ele pode ser condenado apenas por formação de quadrilha ou por roubo. Esse sujeito ele não poderia ficar só apenas isso. Isso é um narcocrime, um narcotráfico, né, é um terrorismo de sitiar uma cidade. A justiça deveria ter à disposição, e eu não critico o Poder Judiciário, deveria ter à disposição instrumentos, nessa situação, de maneira extraordinária, uma aplicação mais severa do Código Penal. Comandante, o papo está ótimo, a gente vai dar mais uma paradinha, mais uma água, mais um bolo, e a gente volta para falar da temporada de verão 2020-2021. Aliás, já cancelaram o Natal, será que vão cancelar a temporada de verão? Eu acho muito difícil, Balneário Camboriú deve bombar. E como é que fica a nossa segurança? No próximo bloco. Ok. Querido, quanto tempo até agora? Que eu acho que a gente estourou tudo. Agora são 3h29. Não, meu amor, eu quero saber quanto tempo de gravação. Gravação deu... Peraí. Deu 30... Nossa! 35? Total, sim. Tá, nossa, vamos fazer mais 10. Vamos fazer mais 10. Não, a gente ficou um pouco conversando, né? Então deu uns 30. Nossa, a gente fala pra caramba. Eu falo muito, desculpa. Não, mas capaz, eu me empolgo também. O assunto, como eu falei, realmente eu vou lhe convidar para voltar aqui em janeiro, fevereiro. Porque... Em Imbituba, eu comandei em Imbituba durante 2 anos, né? Eu pegava em Imbituba, Você conhece Imbituba? Conheço. Imbituba, Garopaba, Paulo Lopes e Maruíra.
Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa de entrevistas sempre com assuntos muito interessantes, hoje falando sobre segurança pública. Nosso convidado é o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Daniel Nunes da Silva. Comandante, apesar do seu longo tempo na Polícia Militar, é a primeira vez que o senhor vem a Balneário Camboriú, né, como comandante de um batalhão. E Balneário Camboriú, entendo eu que tem situações muito peculiares, né? Além de ser uma cidade litoral, que tem um fluxo muito grande, muito concentrado de pessoas, mas isso outras cidades também têm, mas é uma cidade que recebe gente de vários estados e que entendem que o verão é uma terra sem lei. Balneário Camboriú e o verão é um momento e uma terra sem lei. Então, eu imagino que a grande maioria de ocorrências seja a perturbação do sossego alheio, né, seja o importúnio, enfim. Como é que vocês lidam preventivamente com isso? A questão do uso da bebida alcoólica, as blitz, em parceria com a Guarda Municipal, existe essa interatividade das forças de proteção? É algo também diferente, né, daqui de Balneário Camboriú e que a gente encontra em outras cidades, que aqui nós temos uma sinergia entre os órgãos, tanto Guarda Municipal, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, trabalhando de maneira única, com um único propósito. A questão da perturbação do sossego alheio realmente é uma preocupação das forças policiais, porque cada ocorrência que a gente vai atender de uma perturbação do sossego alheio, nós precisamos de pelo menos 2 testemunhas, e essas testemunhas terão que representar contra o autor, esse é o primeiro ponto. E o segundo, os policiais ficarão indisponíveis para outras ocorrências pelo menos 45 minutos. Então o desafio é grande, além de conseguir as testemunhas, aquelas pessoas que estão sendo atingidas pela perturbação. No segundo ponto, a gente perder efetivo durante 45 minutos para atender uma ocorrência de perturbação do sossego alheio. O que cabe, nesse caso específico, é compreender que nós estamos passando por um momento diferente na história da humanidade, de uma pandemia, em que nós não podemos ter aglomeração, e dessa não aglomeração, possivelmente não teremos grandes festas. Então a tendência esse ano é que nós tenhamos menos ocorrências de perturbação do sossego alheio do que anos anteriores. Se caso acontecer, a gente tem que partir muito para a conscientização. O senhor falou que 100 homens vêm para Balneário Camboriú para a Operação Veraneio. Esse número é suficiente ou melhor? Deixa eu reformular a pergunta. Qual seria o número ideal de homens à disposição? As polícias militares, elas conseguem se adequar e fazer mais ou menos o princípio de Mário Sérgio Cortella, que faça o seu melhor com aquilo que você tem, até que tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Então 100 policiais militares é um número considerável, é um número suficiente para que a gente possa atender a população que aqui reside e aqueles que nos visitarão ao longo do verão. A gente entende que aproximadamente na grande... 12h36, 12h24, como é que é o plantão? Depende muito das escalas depende muito da missão que o policial militar vai desenvolver. A gente vai priorizar a análise criminal. O fluxo de pessoas. Então, no momento em que nós tivermos maior circulação de pessoas na cidade, vai ser o momento que nós vamos concentrar mais policiais militares. Entendi. Quando a gente fala de 100, na verdade nas ruas, porque eles vão trabalhar por turnos, nós vamos ter ou 30 ou 50, dependendo do tempo do turno, é isso? Provavelmente 50 policiais por turno de serviço nós teremos um incremento, além daquilo que nós já dispomos aqui em Balneário Camboriú, atendendo também. Então nós teremos pelo menos 80 policiais militares todos os dias de serviço para atender a população em Balneário Camboriú. É um efetivo, se ele for muito bem distribuído, nos horários e momentos que a gente precisa, nos locais que nós precisamos, é um efetivo suficiente para continuar a redução de indicadores. O que nós temos que comemorar em Balneário Camboriú é algo muito importante para o meu comando, desde o soldado mais moderno ao meu subcomandante, é que nós reduzimos os indicadores de novembro desse ano para novembro do ano de 2019 em 80% o número de roubos em Balneário Camboriú e mais de 60% o número de furtos. Isso é um número que nos deixa orgulhosos, porque o trabalho de análise criminal, o trabalho de motivação de tropa, a informação que a inteligência nos produz para prender criminosos, retirá-los de circulação, está funcionando. Nós chegamos a uma conclusão que 10% dos criminosos que atuam
aqui na cidade, eles provocam 90% dos delitos. O que significa que 10% são criminosos reiterados. Os 90% daqueles outros, aqueles que utilizam de uma facilidade que momentânea. Às vezes só de passagem. É uma facilidade momentânea. Então nós atuamos exatamente nesses 10%, tiramos boa parte deles de circulação com o apoio da Polícia Civil, do Poder Judiciário, e automaticamente nos meses subsequentes nós reduzimos os indicadores. Então está funcionando. O trabalho na alta temporada vai ser exatamente esse. Buscar indicadores, buscar analisar indicadores, analisar a mancha criminal do que está acontecendo e posicionar esses homens, esses 100 policiais. Era isso que eu ia perguntar, porque assim, se o senhor tivesse apenas 2 caminhos possíveis e eu lhe dissesse, comandante, o senhor vai ter que escolher entre mais efetivo ou mais equipamentos de inteligência, mais tecnologia, o que o senhor escolheria? Eu escolheria tecnologia. Tecnologia. Com a tecnologia, aquilo que a gente vem atuando hoje, né, nós conseguimos identificar onde os veículos deslocam pela cidade. Nós temos hoje tecnologia na cidade, poderíamos ampliar ainda mais. Nós utilizamos tecnologia para identificar e perseguir criminosos através dos nossos drones. Nós usamos tecnologia na viatura para consultar e cadastrar criminosos. Todavia, nós precisamos do homem para fazer esse trabalho. Então, os dois aliados, né, é importante que esses 100 policiais, com tecnologia embarcada, com uma análise criminal afiada... Por 300, mais ou menos. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto bastante quando eu trabalhava no BOPE, e foi o símbolo do curso de operações especiais quando nós nos formamos. Eu e mais 9 guerreiros naquela época, né? Um homem só por querer, ele faz mais do que 10 por dever. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que um homem motivado, com equipamento, né, com boas condições de trabalho, com a motivação da população que goste desse policial militar, ele vai fazer um trabalho por 10. Tenente Coronel, hoje qual é a polícia referência no mundo? Existem polícias importantes e são referências. A Polícia Militar da Inglaterra. Eu ia falar da Inglaterra. Ela é uma polícia referência. As polícias dos Estados Unidos. A polícia brasileira, pelo cenário que nós enfrentamos... Depois da truculência, também, eu tenho dúvidas lá da polícia americana, mas enfim... Tem alguns fatos que... Toda a regra tem uma exceção, né? As polícias brasileiras, pelo cenário que nós encontramos, também são polícias muito proativas e muito boas pelo cenário de guerra que é o Brasil, né? Então nós temos polícias muito boas. Todavia, não há polícia... que seja de excelência, sem uma comunidade que seja parceira, que seja colaborativa. Então, quando há uma desobediência... O policial militar, ele não vem de um outro país, né? Ele é fruto da comunidade. Então, se a minha comunidade não é estruturada, a chance de eu ter uma polícia militar composta por cidadãos que saíram dessa sociedade estruturada também não é tão boa. E tem uma questão importante, né? Quais são as polícias melhores? Só temos 2 exemplos no mundo, um país africano e no Brasil, em que nós temos meia polícia. O que é meia polícia? Metade mesmo. É uma polícia que vai até um certo ponto e outra polícia vai daqui para lá. O que significa isso? Uma polícia que é investigativa, uma polícia civil, uma carta horária, em que recebe as informações, que investigam, e tem outra polícia que é uma polícia ostensiva, polícia de preservação da ordem pública, que é a polícia militar. Cada uma delas com um papel. Então elas acabam se completando, mas são 2 instituições. No mundo inteiro, com exceto o Brasil e mais um país, elas acabam não tendo o ciclo completo. Então o que nós podemos avançar, e eu acho que é uma reforma nas legislações também, é que aquela polícia que teve o contato com a atividade ilícita, ela faça todo o papel até a entrega ao Poder Judiciário. E as 2 polícias podem fazer o mesmo trabalho. Isso seria um grande avanço na segurança pública do Brasil, seguindo o exemplo da Inglaterra, como nós falamos, seguindo o exemplo do Japão, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, seguindo o exemplo do mundo inteiro. Comandante, eu não tenho dúvida de que a ideia é muito boa, mas aí, como diz o Capitão Nascimento na arte, né, quero ver quem é que pede para sair.
né? Porque não tem que se fundir assim, mas o que vai valer? O meu regimento é o teu regimento, é a minha lei, é meu cargo de salários, o teu cargo de salário, é um pouquinho complicado, mas, né, é um passo para ser dado e um avanço necessário. Comandante, eu ficaria madrugada dentro, nós ficaríamos aqui até ano que vem conversando, porque segurança pública é um tema bastante controverso, tem bastante perguntas e atinge a vida de todos nós, né? Então, falar desse assunto é muito bom e não faltarão oportunidades. Já ficamos aqui combinados que o senhor volta aqui no programa para a gente conversar um pouco mais. Pode ser? Muito obrigado, é sempre um prazer vir aqui. A próximo convite estarei aqui com certeza. Muito obrigado. Comandante, obrigada. Conversei então com o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Balneário Camboriú, que atende Balneário Camboriú a Nova Trento. Conversamos sobre segurança pública e a gente volta a qualquer hora. Beijo e até lá.